Olá, começa agora o Viva Mulher, o seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. Hoje vamos conversar com a Isadora Pisandelli, que é especialista em inglês para negócios e comunicação intercultural e é cofundadora da Pisandelli Language School. Gastei todo o meu inglês agora. Very good. Ai, ó. A teacher já gostou do my English. Very good. Isadora, primeiramente, muito obrigada por ter vindo, né, ao nosso programa Viva Mulher, que é justamente esse espaço, como eu falei, né, de mostrar mulheres que inspiram outras mulheres, que eu acho que a gente tem que parar de competir entre si e tem que começar a inspirar outras mulheres. Então, assim, seja bem-vinda ao nosso programa e queria que você contasse, assim, também um pouquinho da sua trajetória, para quem está em casa também possa conhecer um pouquinho da Isadora. Thank you. Muito obrigada. Eu sou Teacher Isadora, estou no ensino de inglês há mais de 20 anos, sou especialista em ensino para adultos e nos últimos anos venho me especializando muito em business, pelo fato de me desenvolver como businesswoman, mas principalmente de compartilhar isso com a minha rede de mulheres, alunas, gestoras, líderes que buscam o inglês como uma ferramenta de se desenvolver na carreira. Então, a gente soma tudo isso e a gente crescemos todas juntas. Como é que foi que surgiu a vontade de ser professora de inglês? Porque assim, né, a gente está acostumado, digamos, a ver professora de biologia, professora de matemática, Isso. Português, principalmente mulher, que é incrível. Eu nunca tive um professor de português homem, sempre mulher, mas assim, como surgiu a vontade de ser professora de inglês? Olha, eu sempre gostei de estudar idiomas. Jovem, comecei a fazer inglês adolescente, aquela coisa de o pai coloca no inglês, a mãe coloca no inglês, que tem que fazer. E aí eu me vi com 17 anos dando aula de reforço para os meus colegas de escola que tinham dificuldade e eu dizia, eu posso te ajudar. E aí eu comecei a dar, foi minha primeira experiência ali como professora. Depois fui fazer faculdade de engenharia, não me identifiquei. Caminho totalmente diferente. Quando eu estava na engenharia, fui convidada para estagiar em uma grande franquia de idiomas. Passei no estágio e 3 anos depois eu já era coordenadora pedagógica daquela escola, já estava na Letras, acabei mudando de curso e surgiu aí, comecei a dar aula de inglês com 18, 19 anos e nunca mais parei. E sempre me encantei, me apaixonei pelo ato de ensinar, mas nos últimos anos, nos últimos 9 anos, com a Pisandelli, eu percebi que a proporção era muito maior do que simplesmente ensinar um idioma. A gente percebeu que o inglês, de fato, é ferramenta de desenvolvimento. Então, eu consegui acompanhar alunos que hoje ganham mais, que hoje estão em cargos mais altos de liderança, ou mudaram de emprego, mudaram de país, conquistaram os seus sonhos acadêmicos, de um mestrado, um doutorado, fizeram a prova de proficiência. Então, eu percebi como o inglês ia muito além e como é relevante esse trabalho que a gente faz. Como você disse, às vezes o inglês é um divisor, assim, é um seletivo nas seleções de emprego. Assim, tem 2 candidatos que são ótimos, mas um não fala tão bem inglês, o outro já fala. Então, o inglês ainda é essa parte fundamental de você ter no currículo? Olha, eu vou te falar de uma forma muito direta e honesta, isso vale para todo mundo, tá? É corte. O inglês hoje em dia, para processos seletivos, principalmente de gestão, liderança, grandes empresas, multinacionais, é corte. Você pode ter o currículo mais lindo do mundo, com o técnico mais avançado, dependendo do cargo e da empresa. A empresa pode dizer, meu Deus, que triste, mas não fala inglês, nem adianta seguir no processo seletivo. Trazendo para a questão da mulher, eu acompanhei alunas, e elas vão ouvir, espero que elas escutem e se identifiquem nessa fala, porque elas sabem quanto eu me orgulho delas, que hoje assumem posições que, de fato, ainda são muito masculinas, cargos de liderança dentro de multinacionais, que a gente sabe que de 10 pessoas, 9 são homens da equipe.
ocupando o mesmo cargo em outros estados. E ela conquistou a vaga. E um dos elogios, fora a parte técnica que ela tem e todo o histórico, é o inglês. Então, desde a primeira entrevista do processo seletivo para essa vaga, foi em inglês. E hoje ela faz reuniões em inglês todos os dias, em uma equipe em que de 10 pessoas, 9 são homens e ela, mulher, assumindo ali um cargo de liderança. Então, mulheres que querem se destacar dentro do mundo business corporativo, não se limite, não se freie, não acredite que você não pode falar inglês. E, com certeza, o inglês vai ser ferramenta de destaque, sim. Não tenho dúvida quanto a isso. E foi nessa vontade de ajudar essas pessoas, essas mulheres, que surgiu a escola? Conta pra gente. Totalmente. Quando eu era coordenadora de uma franquia... que eu estudei lá. A gente se conhece. Eu falei, eu não esqueço um rosto, gente. Eu não esqueço um rosto. Eu era responsável por mapear as evasões. Eu monitorava quem rematriculava, quem não voltava. E aí eu comecei a perceber que dos alunos que não voltavam, quantos eram adultos? Uma taxa super alta. Ok. Desses adultos, por que não voltavam? E aí eu vi um padrão. Dos que não voltavam, sempre ou quase sempre pelos mesmos motivos. O curso não contempla a minha vida business. O tema não é o que eu preciso. O conteúdo, eu preciso de algo mais direcionado. 2, a turma é muito jovem. E aí eu não estou dando match com a ideia de vida e o propósito do inglês. 3, eu preciso faltar a semana X porque eu tive que visitar um cliente, porque eu estava em fechamento na empresa, porque meu filho adoeceu. E aí, quando eu voltei, o curso estava num lugar que eu não sabia onde é que estava a aula, o conteúdo, e aquela garotada fluindo, e eu freiei. É o mesmo padrão. E aí eu percebi ali um problema e eu criei uma solução para esse problema, que é um curso especializado em atender adultos, homens, mulheres, profissionais que querem desenvolver sua carreira e usar o inglês como ferramenta desse desenvolvimento. Então, começou como uma visão, tem algo aqui, né? E durante anos eu vim desenvolvendo essa ferramenta, esse método e a forma como a gente trabalha direcionando para esse público de adultos que querem o inglês como ferramenta profissional. Como é que você se sente assim, sendo uma mulher empreendedora? Que a gente, infelizmente, a gente não está acostumada a ver mulheres nesse lugar. Eu acho que é uma das principais funções do Viva Mulher, por isso que eu gosto tanto de convidar mulheres que empreendem, porque eu acho que é uma forma de inspirar também, porque muitas mulheres têm vontade de ser empreendedoras, mas têm medo, acho que vai sofrer preconceito, que infelizmente acontece, mas que eu acho que isso não tem que paralisar nenhuma mulher, né? Não pode. Olha, sexta-feira eu estava com um grupo de mulheres muito fortes, todas falando sobre isso. A gente estava debatendo sobre esse assunto, sobre essas questões e sobre esses freios. Eu não vou dizer que eu nunca sofri preconceito. Quantas vezes abordaram o meu esposo para falar sobre a minha escola? Porque o nome da minha escola é o nosso sobrenome. E a primeira ação era se dirigir ao meu esposo, que é da TI. E que não faz a mínima ideia. Ele faz, porque ele é meu parceiro. Ele acompanha tudo, a gente compartilha. Mas ele olhava e dizia, por que estão perguntando isso pra mim, né? A empresária é ela, se dirige a ela. E isso aconteceu, a gente teve que treinar muitas pessoas ao nosso redor para que isso parasse de acontecer. Mas o mercado em si ainda se assusta com a mulher forte, né? Eu já ouvi comentários do tipo de que se surpreendem com a minha imagem business, porque eu sou professora de inglês. E aí realmente foi uma surpresa positiva, foi um comentário que veio de uma forma positiva, mas que ainda surpreende. Então, se você pegar aí empresários do ramo de idiomas, a maioria dos donos são homens. Eu digo que eu estou dentro do cenário, eu sei que isso é verdade.
né? Então, a gente precisamos de mulheres Isso é. empreendendo, perdendo o freio, não se permitindo colocarem esses freios em você. A narrativa você tem que forçar a ela ser construída do jeito que você quer realizar a sua narrativa. A gente fica com medo, tem que parar de ter esse medo, mas tem que se capacitar, tem que ser a melhor, tem que provar 3, 4 vezes. Infelizmente ainda é assim, mas a gente consegue. Eu acho que no mundo do idioma, eu me formei nessa escola, né, que a gente se conheceu, que ela era coordenadora. Eu me formei nessa escola de inglês e eu me lembro que em toda a minha trajetória, acho que são 6 anos, não me lembro a data exata, assim, porque é semestral, né? Sim. Então, assim, eu acho que são 6 anos que você leva para se formar em uma escola, né, de inglês, sem ser a escola, o inglês tradicional nas escolas, né? E eu acho que nesse período eu não me recordo de ter uma professora mulher de inglês. Sempre foram homens, todas as vezes foram homens, e quando eu mudava às vezes o mesmo professor, quando mudava de professor, era um outro homem. Eu acho que também é um mercado, eu não tinha nem parado para pensar quando você mencionou. Sim. Falei, caramba, mesmo, eu não tive, nem na escola, que tem inglês, né, na escola, e nem na escola mesmo, assim, de língua, que eu fiz por fora, né, do colégio tradicional, eu nunca tive uma professora mulher de inglês. Sério? Eu tava parando para pensar aqui, eu acho que se eu tive foi uma, mas muito já no terceiro ano da escola, assim. Mas na escola, né, Sim, que eu fiz, assim, tradicional. a parte, né, não tive nenhuma professora. Sim. Isso é uma realidade ainda? Não te diria que é. Lá na Pisandelli, 100% das professoras são mulheres. Ai, que tudo! Não vou dizer que foi proposital, minha equipe está aí, nós já tivemos professores homens, e o primeiro professor da Pisandelli foi um homem, Teacher Wesley, maravilhoso, a gente ainda tem esse vínculo de amizade mesmo, de amor, pela profissão, por tudo, mas assim, eu não vejo um padrão, eu vejo um padrão na parte do empreendedorismo. Se você for atrás dos donos das escolas, dos supervisores, do financeiro, de quem vai investir, dos investidores, a maioria é homem. É como se fosse um espaço que o feminino vai até a coordenação pedagógica. Ainda associa a posição maternal do ensinar, da mãe, do acolher, que é legal. É uma skill positivíssima das mulheres. Eu estimulo isso na equipe, inclusive, mas também estimulo a tomadora de decisão. E é a mulher que vai lá, que toma decisão, que puxa para si, né, a liderança de uma equipe, a questão financeira de uma empresa, investir ou não dinheiro em alguma coisa. Por que isso não pode ser uma posição feminina? É verdade. Né? Então, eu vejo, na parte dos professores não, mas na parte da liderança, das altas lideranças, eu ainda vejo, sim, esse cenário dominado mais por homens dentro do idiomas. Isadora, a gente vai para um rápido break, que a gente está falando inglês agora, tá? Esse programa aqui, esse programa aqui é poliglota, e a gente volta já. Sai daí não, viu? Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. Voltamos, Ana Discara, rapidinho, estamos conversando com a teacher Isadora Pisandelli, que está falando sobre esse mundo, né, do inglês, do ensino, e a gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores, na hora do intervalo, da importância de ter o currículo, né, como uma ferramenta para você se destacar, tanto no mercado de trabalho como na vida, porque, né, às vezes a gente usava muito, fazia um curso de inglês para poder viajar, mas hoje em dia, vamos dizer assim, o estrangeiro chegou aqui
em Fortaleza, no Ceará, tem muitas empresas que pedem, né, esse diferencial. Então, conta pra gente a importância de você, principalmente nesse mundo business, né? Porque a escola tradicional é bem diferente da linguagem para você trabalhar no mercado, né? Totalmente diferente. Vou pontuar algo muito interessante. Você falou do inglês como diferencial. Nem é mais diferencial. Era antes. Hoje em dia é pré-requisito. Eu já acompanhei processos seletivos que a gente acompanha. Quando os nossos alunos vão fazer processos seletivos internacionais, a gente dá todo o suporte. Que a primeira mensagem no LinkedIn foi: a gente pode fazer um papo de 5 minutos em inglês? Se sim, a gente segue o processo. Se não, muito obrigada, boa sorte nas outras vagas e é isso. As empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais, elas não vão perder tempo em um processo seletivo quando elas sabem que você vai precisar da ferramenta todos os dias na sua jornada de trabalho. Então, é de fato pré-requisito e uma linha de corte. Vai cortar aí um grupo que vai participar do processo e um grupo que não vai participar do processo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou que estudou inglês. Eu amei que agora quando era ela mais virou Olha a teacher. Teacher. É assim, gente. A gente é. Mas eu vou te perguntar, por que você estudou inglês quando você era mais jovem? Pensa nos motivos, naquela época, quando se alguém te perguntasse, por que você está estudando inglês? Porque eu já pensava em trabalhar com algo relacionado à comunicação e eu queria, eu sempre acreditei que ter dominar várias línguas seria fundamental, assim, para mim, entendeu? Perfeito. Então eu já pensava, desde novinha eu sempre fui muito faladeira, não sei se você percebeu, mas Demais. eu sempre falei muito, então, eu quero trabalhar com comunicação, e eu via que às vezes os jornalistas tinham que viajar, fazer entrevista em inglês, então eu já pensava em trabalhar com... Era menina, foi à frente do meu tempo. Aí minha faculdade começou, foi cedo. Então, por isso que eu fiz. E, por incrível, eu quis fazer inglês na escola, né, a parte, digamos assim, porque para mim o inglês que a gente via na escola era uma aula por semana, para mim não bastava, e eu já falei, pai e mãe, quero fazer inglês fora da escola tradicional, entendeu? E então, hoje, se hoje você fosse buscar um curso de inglês na sua realidade, hoje com que você trabalha, com seus propósitos de vida, por que você buscaria inglês? Justamente essa pegada de mais realmente mercado de trabalho, entendeu? Perfeito. Então, o que eu vejo de diferença, já respondendo a tua outra pergunta, desses cursos tradicionais, de quando você estudou, quando você era mais jovem, e que existem hoje ainda, que são cursos muito bons, muito direcionados para um público mais jovem. E nossas aulas, nosso curso que é business, direcionado para a carreira, é um propósito. Propósito. As nossas aulas, elas têm um propósito. Para aquele aluno, qual é o propósito? Isa, eu estou cansada de viajar e ficar dependendo de um celular ou de alguém. Ei, pede ali para mim um hambúrguer, pede ali para mim com queijo, pede ali para mim com... Cansada. Beleza, você quer autonomia de se comunicar sozinha. As aulas vão ser direcionadas para isso. Isa, eu tenho uma equipe que vai trabalhar com um fornecedor X, chinês, e eu preciso de uma equipe que fale porque eles não conseguem se comunicar com o meu fornecedor. Vem aqui, equipe, vou montar uma aula. Então, quando eu tenho um propósito bem determinado, específico, e eu consigo moldar a aula, o método, o livro, o teacher que vai atender, o horário, a quantidade de aulas por semana, o tipo de tarefa de casa, de exercícios que vai existir fora da sala de aula, os estímulos. Eu sou altamente sinestésica, eu gosto de escrever. A aula, para mim, tem que... Eu vou começar uma pós-graduação semana que vem, outra. Essa mulher... Que eu amo estudar. Essa mulher... Não se engane, não. Já comprei meu caderno, já comprei... Meu esposo diz, menina, tem computador, tablet, celular, mas eu iPhone. também sou assim. Eu gosto de escrever, eu já comprei meus marca-textos. É algo da minha identidade. Então, o meu estudo tem que ser assim. Eu já tenho outros alunos que é na tela. Se você pedir assim... Anota aí, ele vai dizer, vale, meu Deus, eu não sei nem se eu tenho um papel aqui. Peraí, Titi, deixa eu procurar um bloquinho aqui. Mas se a aula for toda na tela,
ele se concentra 300%. Então, a gente usa tudo isso para moldar a aula daquele aluno. Conteúdo relevante, propósito relevante. Eu sei exatamente onde eu quero chegar estudando inglês. Profissionalmente, pessoalmente, academicamente. Eu tenho uma aula que contempla tudo isso. Como é que não vai dar certo? Compreende? Quando a gente é mais jovem, naquele método mais tradicional, a gente ainda meio... Você estava à frente, tá? Do seu grupo. Porque naquela época ali, os meninos estavam ali porque estavam desocupados, estavam com horário muito livre, estavam com hora muito livre. Todos nós passamos por isso quando a gente é mais jovem, né? Então, você estava à frente, mas a gente não tinha um propósito definido ali do porquê tá ali 3 horas da tarde, numa quinta-feira, podia estar em casa, podia estar dormindo, podia estar assistindo TV Globinho, por aí vai, entendeu? Agora segunda, quarta e sexta. E aí, tá vendo? Então, 7 às 9. é porque você estava à frente, tanto Mas eu adoro isso, estudar inglês, e línguas, digamos assim, linguagem, eu acho incrível. Então, isso faz toda a diferença. Eu tenho encontros durante essa jornada aí de 9 anos de Pisandelli que eu chorei de emoção. Chorei, nossa, arrepio. Pode contar Imagina, eu tô em casa e aí um aluno manda uma mensagem dizendo assim: teacher, olha isso aqui. Daí manda o print. Parabéns, você foi aprovado no processo seletivo. Vamos te mandar os contratos, os dados, isso tudo em inglês. Eu já com vontade de chorar. É sério. Não conheço nem a pessoa. Eu tenho outra aluna que trabalhou na Copa do Mundo do Catar, né? Ela num cargo de segurança, ela liderava a equipe, eu não sei exatamente os detalhes, mas ela liderava parte da equipe que fazia security dos repórteres da Globo. Security? Então, assim, e eu acompanhando, e ela lá todo dia, ela vai ouvir esse vídeo, ela vai ver esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. E ela lá, teacher, olha aqui, aí mandava foto, mandava vídeo. E gente, olha, eu ter a consciência de que o que eu ensino impacta hoje. Não é ano que vem, é hoje. Na vida, no dinheiro, no orçamento, no salário, na posição profissional de um aluno. Teacher, passei nossa, tem um outro aluno que é advogado e ele se preparou com a gente para fazer a prova de proficiência do mestrado. Hoje ele está no doutorado. E ele mandou, tá aqui, tirei 9 na prova de proficiência. Então, não é brincadeira, não é passatempo, não é tantos semestres. É amanhã, é semana que vem. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu bato muito nessa tecla com a minha equipe, de que a gente não está ali só como teacher, cumprindo uma hora de aula. Você pode estar fazendo algo pelo seu aluno que vai mudar quanto ele vai ganhar. Pela sua aluna, que vai mudar qual posição ela vai assumir dentro da empresa onde ela trabalha. E qualquer pessoa, assim, porque a gente sempre tem essa mania de achar que para aprender algo novo, né, no caso o inglês, é só gente novinha, não, acho que qualquer idade pode aprender, né? A gente só atende adultos, lá na Pisandelli. Tenho alunos que ficam implorando para a gente atender o filho, a filha, eu indico. Temos muitos professores parceiros, mas a gente não atende. Por quê? Porque eu tenho uma equipe especialista em atender adultos. Eu tenho uma equipe especialista em trabalhar com a cabeça, com a rotina, com a identidade, com a psique, com o psicológico de um adulto, que é diferente de um mais jovem, que não tem os mesmos problemas, a mesma rotina. Nossa, já teve aluna nossa que entrou na sala quase chorando, porque tinha acabado de sair de uma reunião extremamente pesada, estava exausta, num dia super difícil, e a aula aconteceu. E a teacher adaptou completamente a aula para que a aluna pudesse estar ali, usar o inglês, mas ao mesmo tempo ter um espaço seguro para conversar e acalmar e botar para fora alguns sentimentos. É quase uma sessão de terapia. E falar palavrão em inglês, brincadeira. Não, mas dependendo do aluno.
Então, assim, é um ambiente seguro. É um ambiente seguro e vai muito além de uma aula de inglês. Isso aí eu não tenho dúvida. Idoso também. Todas as idades. Não sendo adolescente e criança. A partir de que idade? A partir de 18, 19 anos. A gente vai muito por propósito. Então, a gente tem um aluno de 17 anos que acabou de entrar na faculdade e ele quer inglês para a carreira dele. Há um propósito. E aí a gente atende pessoas, mesmo jovens, fazer um adultos, intercâmbio, mais direcionados né? para isso. Então, tem que ter um propósito. Tem que ser um propósito profissional, acadêmico. Mesmo sendo um jovem adulto, a gente atende. Idosos, com certeza. A gente atendeu um casal que o filho deles foi nosso aluno e migrou para o Canadá. E eles estavam indo visitá-los, visitar ele e a esposa dele. Os dois foram nossos alunos. E eles precisavam de ajuda para como se deslocar na cidade, comprar comida, coisas básicas mesmo para poderem visitar com uma certa independência. E aí nós os ajudamos, eles foram, voltaram e deu tudo certo. Então, para cada grupo, cada idade, cada propósito, a gente monta uma aula totalmente direcionada. Eu me emocionei falando. Quando fala de propósito, eu fico emocionada. Eu sou meio besta assim pra chorar, então pra gente, infelizmente, Isadora, passaria anos conversando, mas eu queria que você deixasse esse espaço, é seu agora, pra você deixar aquela mensagem, principalmente pras mulheres que às vezes têm medo de empreender, ou de começar algo novo, um curso, aprender inglês, e também deixar suas redes sociais, a rede social da escola, fica à vontade, esse espaço é seu. Sim. Olha, o que eu falo para todas as mulheres que estão ao meu redor, para a minha equipe, para as minhas amigas, para as minhas alunas, não se limite. Se você sonha, eu estou falando de sonhar, não de fantasiar, mas se você sonha, planeja em construir a sua narrativa, dentro dela está empreender, assumir um cargo de liderança, quer crescer profissionalmente, quer conquistar uma vaga, se capacite, não se limite. Quer ser forte? Se capacite, estude, busque quem pode te entregar um conteúdo que você precisa para que você se destaque por mostrar a sua capacidade. Você é capaz. Nunca se limite pelo termo ser mulher. A gente tem que usar isso como força. O feminino é forte, o feminino é força, com delicadeza, com um tom mais forte. Isso tudo vai demonstrar a mulher capaz que você é. Mas mostre que você é a melhor. E uma dessas skills que você tem que ter em 2026 é falar inglês. Com certeza, se você me chamar, espero que apareça aqui minhas redes sociais. Tá? Pode deixar, se quiser falar o arroba. Pisandelli, underline, olha, underscore, na verdade, o certo. A gente usa underline em português, mas o certo é underscore. Pisandelli, underline, school e Isadora Azevedo 09. Me sigam nas redes, me chamem. Adoro conversar, adoro compartilhar ideias com mulheres de força e eu com certeza posso te ajudar na conquista do inglês para a sua carreira. Gente, nossa convidada hoje foi maravilhosa, né? Bora combinar. Obrigada, Isadora. Thank you. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que semana que vem tem mais Viva Mulher. Eu vou me despedir, em inglês. Bye!